Olá, galera! Tudo bem? Meu nome é Fábio Ricardo Giopo, sou professor de língua portuguesa no Instituto Federal desde 2010 e é um prazer para mim estar aqui no CECIF para falar do meu trabalho, da minha pesquisa, que eu intitulei Grande Sertão Veredas, do livro para as telas. Então, veja só, nós temos pouco tempo para essa conversa, mas eu vou falar rapidamente sobre o objeto do meu trabalho, o Grande Sertão Veredas. Riobaldo, que é o narrador desse livro, ele conta a sua história de jagunço, de guerras e tal, no interior de Minas, Bahia e Goiás, para um interlocutor. E ele quer saber, do começo ao fim do livro, ou seja, 600 páginas, ele quer saber se ele fez ou não um pacto com o diabo. E essa dúvida maceta a cabeça dele durante toda a conversa que ele tem com esse interlocutor. Embora o interlocutor não fale muito, ele está ouvindo o tempo todo as narrações, as angústias do narrador, personagem, que é o Riobaldo. Riobaldo, agora velho, conta a história da sua juventude, da sua meninice até a sua idade adulta. Agora, o recorte que eu fiz para a nossa conversa é a cena do pacto com o diabo. Será que existiu esse pacto? Para falar sobre o sobrenatural, porque estamos falando do diabo, né, eu estou pesquisando este livro aqui, do Todorov, que é um clássico quando se trata de literatura sobrenatural, literatura fantástica. E olha só o que ele diz aqui na teoria, no meu aporte teórico, né? Ele fala assim: num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis. Ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação, e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são, ou então o acontecimento realmente ocorreu. É parte integrante da realidade, mas nesse caso, esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário, ou então existe realmente, exatamente como os outros seres vivos, com a ressalva de que raramente o encontramos. Em determinado momento da obra Grande Sertão Veredas, Riobaldo quer assumir a liderança do grupo. Para isso, ele vai fazer um pacto com o diabo. E ele vai até uma encruzilhada à meia-noite e ele fala assim: Lúcifer, Lúcifer, aí bramei desengolido. Não, nada. O que a noite tem é o vozeio de um ser só, que principia feito grilos e estalinhos, e o sapo cachorro, tão arranhão, e que termina num queixume borbulhado, tremido, de passarinho niante, mal acordado, de um totalzinho sono. Lúcifer, Satanás! Ele grita outra vez, invocando o diabo. Só outro silêncio. O senhor sabe que é o silêncio? Ele fala para o interlocutor dele. É a gente mesmo, demais. Ei, Lúcifer, Satanás dos meus infernos! Voz minha, se estragasse em mim, tudo era cordas e cobras, e foi aí. Foi. Ele não existe, e não apareceu nem respondeu, que é um falso imaginado. Parece que nada de sobrenatural acontece aqui. Não há mudança, não há nada. Mas, por que será, aí está a minha dúvida, eu já vou para o final da minha apresentação, por que será que na adaptação fílmica o diretor resolve fazer esta cena assim, que eu vou passar para vocês? Prestem atenção. Este é Riobaldo, na encruzilhada, e ele vai para fazer o pacto. De repente, um vento esquisito aparece, e ele se assusta, ele hesita,
Olha a música, gerando suspense. Satanás! Satanás dos meus infernos! Demônio! Relâmpagos, mais vendaval. Tem essa ação, parece que está brigando com alguém. Começa a suar frio. E ele finalmente cai, sem sentidos. Então veja só, como percebemos na leitura do livro, nada de sobrenatural acontece. Porém, não tenho tempo para continuar, na sequência da narrativa, há uma mudança importante na vida de Riobaldo. Será que o pacto ocorreu ou não ocorreu? Na tela do cinema, o diretor lança a mão de som, luz, efeitos especiais, mesmo em 1965, para dizer que algo sobrenatural acontece no momento daquele pacto. Né? Então, essa é a dúvida que eu trago para a nossa conversa. Esse pacto com o diabo ocorreu ou não ocorreu? Um beijo para vocês. Até breve. A gente conversa.